Tiago capítulo 1, amém? Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4, e depois nós vamos ler o verso 12. Amém, glória a Deus. Está chegando mais um pouco ali. Amém, glória a Deus. Essa nossa querida irmã para o Deus dos pais, né? Amém. Deus é fiel. Amém? Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, e depois nós vamos ler o verso 12. Amém? A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz alguma linguagem de paciência, outras de perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro, sem nada deficiente. Verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor maravilhoso, Deus eterno, Deus Pai todo-poderoso, obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo aqui neste culto, Senhor. Cada louvor maravilhoso, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Cada pessoa que aqui está participando deste culto, Senhor. Pai, neste momento, em nome do Teu filho amado Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez, Senhor, te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua santa palavra, porque a Tua igreja está aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus, amados. Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que cada um de nós teve tempo da nossa vida de nós questionarmos a Deus, questionarmos a Deus sobre, muitas vezes a gente estar sendo fiel a Deus, sendo servos e servas de Deus fiel, e muitas vezes acontecer coisas na nossa vida, situações difíceis, tribulações, provações. E isso pode ter acontecido no coração de muitos de nós, amados. Talvez hoje aqui, nessa tarde para a noite, alguém esteja assim. Talvez você esteja orando a Deus e um tipo de questionamento: Senhor, por que isso? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Eu tenho procurado, Senhor, fazer conforme a minha condição, conforme a força que o Senhor tem me dado, procurar ser fiel a Ti. E por que às vezes acontecem determinadas situações que têm muitas vezes me entristecido? Amados, isso pode acontecer, amados, na vida de um servo de Deus, uma serva de Deus fiel. Meus irmãos, o livro de Tiago, quando nós vimos aqui esse livro, Tiago aqui era o meio-irmão de Jesus. Não era Tiago o apóstolo, mas era Tiago, filho de Maria com José, E Tiago aqui escreveu essa carta, amados, para os irmãos judeus, irmãos que se converteram ao cristianismo, e que eles foram perseguidos, amados, pelo próprio povo da própria nação deles, pela sua própria nacionalidade, pelos seus próprios irmãos, compatriotas. Começaram a perseguir esses irmãos, e esses irmãos, amados, foram obrigados, foram forçados a sair do próprio país deles, da pátria deles, para ir para outros países estrangeiros, por causa da perseguição, amados. A perseguição pelo próprio povo, que causou uma aflição tão grande que eles foram obrigados a deixar a sua própria pátria. A perseguição que teve por eles ter se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, os judeus cristãos que tinham seguido a Jesus Cristo estavam sofrendo bastante aflições.
desde o tempo do martírio de Estevão, desde quando o primeiro diácono da igreja, diácono Estevão, foi martirizado, morto a pedrada, a igreja foi perseguida, muitos irmãos foram forçados a sair, de Jerusalém, deixar doce comunhão com os irmãos e irem para uma terra estrangeira, mas e foram morar fora da Palestina. E o que é que acontece, amado? Quando eles chegam nas terras estrangeiras, pelo fato de eles também serem judeus, eles também começaram a ser rejeitados pelos povos das outras nações, e também perseguidos, amados, pelos gentios das outras nações. Então, amados, a maioria desses cristãos eram crentes pobres, e alguns estavam sendo oprimidos pelos ricos, e esses cristãos estavam passando por grandes provações, e, amados, enfrentando tentações, porque as provações em muitos estavam sendo como uma tentação, porque muitos estavam até sendo tentados a desistir do caminho do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eles tiveram que se sujeitar às leis de uma terra estranha e cultura diferente, e dificultava o desejo deles de viver como servos de Jesus Cristo, de ser santos, de procurar servir a Cristo em uma terra distante, uma terra diferente, costume diferente, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo muitas vezes perverso. E não foi fácil para esses irmãos, amados. E esses irmãos, amados, esses cristãos precisavam de instrução, precisavam de exortação, precisavam de consolação, e Tiago, nessa epístola, procura suprir essas necessidades que eles supriam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a história mostra, amados, que mesmo muitas vezes eles sendo severamente perseguidos e ficaram muitas vezes isolados uns dos outros, esses irmãos santos, eles amadureceram e a igreja sobreviveu, porque Jesus Cristo disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja dele. Glória a Deus, amados. E até cresceu numericamente, amados, nas perseguições, nas aflições, em meio às provações. Esses irmãos não desistiram, muitos continuaram firmes, muitos perseveraram, muitos amadureceram, e com seu amadurecimento houve um crescimento saudável no reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, mas esse texto fala sobre as provações da nossa fé. Nossa fé, amado, sempre está sendo provada. As adversidades, as aflições, as lutas, elas vêm na vida do cristão, são provas, amados. Provas são testes. O Senhor testa a nossa fé e Ele nos prova. E eu quero dizer uma coisa, mas todo crente verdadeiro, todo crente fiel passará pela aprovação da sua fé, porque a nossa fé será provada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pode acreditar nisso. Às vezes se levanta uma tribulação, o mar se acalma, se é resolvido, às vezes vem outra, e assim por diante, amados. Mas Tiago aqui nos traz algumas lições preciosas. Em primeiro lugar, amados, no verso 2, a parte A, Tiago diz assim: meus irmãos. Pastor, que lição posso trazer aqui de uma simples palavra, meus irmãos? Meus irmãos, quando Tiago diz meus irmãos, ele destaca o relacionamento de amor familiar que Tiago tinha com cada cristão.
Ele não está aqui apenas falando algo da boca para fora. Tiago aqui, mas com certeza ele ouviu muitas vezes a palavra saindo da boca do próprio Jesus Cristo, que era o meu irmão dele, chamando aqueles servos de irmãos. E essa palavra não era apenas uma palavra sem significado, amados. Não era apenas algo da boca para fora, era algo que mostrava um relacionamento de amor, de um amor familiar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso indica, mas que nós somos membros da mesma família. Somos família de Deus, amados. Aqui está a família de Deus. E a Igreja Universal do Senhor, todos aqueles que creram no Senhor Jesus e se converteram ao Senhor Jesus, é família de Deus. Nós somos irmãos. Isso é importante nós sabermos, amados. Todos nós somos irmãos em Cristo. E há um vínculo familiar que não pode ser cortado, amados. Então, amados, essa palavra foi usada pelo próprio Cristo, tanto antes como depois da sua morte e ressurreição. Muitas vezes Jesus chamava seus apóstolos, seus servos de irmãos. E Tiago aqui usa essa palavra, meus irmãos. Nosso relacionamento com nossos irmãos amados vai além das relações naturais familiares. Vai muito além, amados. Ou de nacionalidade, né? É um relacionamento eterno, amados. Não é só aqui, amados. Vai ser aqui e vai ser na eternidade. O seu irmão, a sua irmã que está aí do seu lado, é seu irmão, é família de Deus, faz parte da sua família, não só aqui, como também em toda a eternidade. Quando o Senhor Jesus vir nos buscar, quando nós estivermos todos na presença do Senhor, como a família do Senhor, a família abençoada do Senhor, a família do Senhor que foi comprada com sangue, o sangue amado do próprio Senhor Jesus Cristo. E através da adoção nos tornamos filhos de Deus. Isso é muito importante, amados. Isso indica que todos os cristãos realmente deveriam viver como irmãos, não apenas da boca para fora. Nós devemos, amados, viver como irmãos. Nós devemos se preocupar com os nossos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Assim como você se preocupa com o irmão seu de sangue, assim como você se preocupa com o familiar seu de sangue, você deve se preocupar com seus irmãos em Cristo, que muitas vezes estão passando por provações, muitas vezes estão passando por tribulações, e nós devemos amar como irmãos, conforme nós podemos, conforme as nossas condições, ajudá-los nos momentos difíceis, amados. Nós precisamos um dos outros, um dar força ao outro, um levantar o outro, um consolar o outro, um exortar o outro, um corrigir o outro, como irmãos, como família da parte de Cristo, amados. Dar força a muitos irmãos que estão aí. Mas, meus irmãos, há tantos irmãos aí, meus irmãos, que estão passando por tantas provações, por tantas lutas, dificuldades, muitos até com a fé naufragando. E nós precisamos, amados, ajudar nossos irmãos a se fortalecer, consolar, dar força, né? Estarmos juntos, os nossos irmãos, nos momentos difíceis, amados, pois somos irmãos em Cristo, somos da mesma família, e o nosso relacionamento vai além daqui, será por toda a eternidade. Então, nós devemos se preocupar realmente, amados, porque eu já falei aqui, existem muitos servos de Deus, servas de Deus, fiéis a Deus, que estão enfrentando lutas terríveis, e que muitas vezes, até por não confiar, porque as pessoas não estão passando confiança como irmãos, essas pessoas têm carregado essa
irmãos de verdade, pessoas confiáveis, pessoas na qual nós podemos dizer: pode contar comigo para orar, para desabafar, para consolar, para estar junto. Irmãos, nós precisamos disso, amados. Tem muitos irmãos aí, meus irmãos, passando provações severas, como esses irmãos aqui da carta de Tiago estavam. E Tiago chama esses irmãos meus irmãos. Tiago está dizendo: olha, estamos com vocês. Vocês são meus irmãos. Vocês fazem parte da minha família. Vocês é a minha família. Se vocês sofrem, eu sofro também. Se vocês se alegram, eu me alegro também. Nós estamos precisando disso, amados, no meio do cristianismo, um verdadeiro amor fraternal entre irmãos, não apenas da boca para fora, mas na prática, amados, na sinceridade, o amor sem hipocrisia, sem fingimento, o amor real. Amado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, amados, Tiago nos exorta a nós adotarmos uma atitude sadia quando estivermos passando pelas provações. Verso 2, ele diz assim: olha, meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Na língua corrigida diz por várias tentações. Por que, pastor? Na Bíblia corrigida fala tentação, e porque na atualizada fala provações. Porque a palavra aqui, amados, traduzida tentação, né, ela também pode ser traduzida por provação. E provação como um teste. A palavra em português tentação quase sempre transmite uma ideia de sedução ao pecado. Mas dependendo, amado, do contexto da passagem bíblica, muitas vezes nas escrituras ela significa um teste, um meio de desenvolver e fortalecer a nossa fé. Muitas vezes ela traz um sentido de provações, não tentações para o pecado, mas provações, testes, do qual Deus está nos testando. E por que isso, amados? É um teste, é um meio que se envolve para fortalecer a nossa fé. As provações na vida do crente é para isso, amados. E aqui traz esse sentido. Então Tiago nos exorta a nós adotarmos uma atitude sadia quando estamos passando por várias provações. Ele diz aqui que seja motivo de alegria e não de tristeza. Porque nós vamos entender, mas por que nós estamos passando por isso? E isso tem um propósito, amados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essas provações têm um propósito. E aí, ao invés de nós ficarmos muitas vezes tristes, desanimados, muitas vezes murmurando, reclamando com Deus, Tiago diz que nós devemos ter motivo de dar graças, de alegria, de glorificar a Deus na aprovação da nossa fé. Por quê, pastor? Porque ela é um meio de desenvolver e fortalecer a nossa fé. Provação, mas é um meio que Deus usa na vida do servo, da serva fiel dele, para desenvolver e fortalecer a sua fé. Eu sei, meu irmão, que no momento é um momento de tristeza, porque nós não gostamos de passar por situações difíceis, nós não gostamos de passar por desconforto, mas nosso Deus, na soberania dele, na sabedoria eterna dele, ele sabe como ele tem que trabalhar na vida de cada um de nós. Então o propósito, amado, de tais provações ou tentações é desenvolver a nossa fé, nos fortalecer. Para quê? Para servirmos a Deus. Muitas vezes você tem pedido: Senhor,
eu quero te servir. Essa não é a sua oração muitas vezes? Muitas vezes você não tem pedido a Deus que você quer ser um servo, você quer servir, mas Deus, amados, para nos usar, para que nós sejamos servos dele, primeiro ele tem que trabalhar na nossa vida. E muitas vezes ele vai trabalhar nas provações. As provações, amados. Essas provações, ela vai nos trazer muitas vezes maturidade. Então, amados, ao invés de ficarmos tristes, e eu sei que é difícil, né? Vocês sabem, já passei muito, você até passa, todos nós passamos, todo crente passa, cada um em determinada área. Uns é na saúde, uns é problema financeiro, uns é problema familiares, outros é os problemas psicológicos, ou qualquer que seja, todos nós passamos. E Tiago disse que ao invés de nós ficarmos tristes, desanimados, murmurando, reclamando com Deus, Tiago disse que nós devemos ter motivo de dar graças a Deus, porque a aprovação na vida do cristão é o meio do qual Deus está trabalhando para desenvolver a fé do cristão e fortalecê-lo, capacitá-lo para servir, para o serviço. Glória a Deus. E muitos cristãos não entendem isso, amados. E é tão ruim, amados, quando um cristão não entende isso, porque muitas vezes ele vê um irmão passando por tribulações, por lutas, e muitos se levantam para apontar o dedo, como os amigos de Jó fizeram, não entendendo, amados, que nem tudo, amados, é disciplina de Deus. Há crentes fiéis, sinceros, que estão buscando a Deus, e eles estão passando por tribulações, lutas, diversos problemas, amados, perseguições. Não é porque eles estão sendo desobedientes a Deus, não, é porque Deus está aprovando, testando, para aprovar esse crente. Mas muitos crentes que não entendem, a primeira coisa que faz é dizer: por que esse irmão passa por tanta luta? Tem alguma coisa errada ali. Deve estar bem pecado. Deve estar vivendo uma vida de hipocrisia. Mas não é isso, amados, que Tiago está dizendo aqui. Não era isso que esses irmãos estavam passando aqui. Porque, amados, crentes fiéis passam por provações. Então, amados, muitas vezes até nós mesmos não estamos entendendo. Muitas vezes nós estamos questionando Deus. Deus, cada dia eu tenho procurado ser fiel a Ti. Eu tenho minhas falhas, todos nós temos. Eu tenho procurado Te servir, Deus, da melhor maneira que eu posso. Mas é tantas lutas, Senhor. Cada vez que eu quero me dedicar a Ti, parece que se levanta barreiras, parece que se levanta lutas, tribulações, obstáculos para tentar me parar. O que está acontecendo, meu Deus? Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por isso aqui. Eu creio que Deus não trouxe essa palavra aqui para ficar para usares. Deus está falando conosco aqui. Deus está falando com você, está falando comigo. Porque quando nós não entendemos o propósito das provações, não acontece isso. E existe, amados, uma teologia errada, da qual ensina que o crente não pode passar por tribulações ou aflições. Isso é falta de fé. Que é porque esse crente não tem fé, que tem que repreender, tem que orar, tem que fazer campanhas. As campanhas aí. E vai orar, meu irmão, e Deus vai deixar, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus sabe de tudo, amados.
Nós não temos mais conhecimento do que Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabe tudo e Deus sabe o método que Ele usa para nos aperfeiçoar. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema familiar, às vezes é uma perseguição, muitas vezes de pessoas até da nossa própria casa, da nossa própria família. E nós temos que entender isso, amados, que nós estamos sendo provados por Deus. Você está sendo provado por Deus, meu irmão. Você está sendo provado por Deus, meu irmão. Tiago nos exorta a adotarmos uma atitude sadia para com as provações. Talvez, meu irmão, minha irmã, não seja uma experiência feliz quando você está passando por essas provações, mas você pode ser feliz adotando uma atitude positiva, porque a sua alegria não é afetada por meio das mudanças das suas circunstâncias. A nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses: outra vez eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria, mas a alegria nossa verdadeira, não pode ser nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. Hoje na sua vida tudo pode estar um mar de rosa, uma maravilha, mas amanhã pode vir algo. E Deus não vai querer, mas que a gente seja esse crente que tem dia que está uma bênção, tem dia que está alegre com o Senhor, tem dia que não está desanimado, tem dia que não quer falar com Deus, tem dia que não quer servir a Deus, tem dia que não quer ver a cara de ninguém. Deus não quer que a gente seja assim, mas as provações é para nos amadurecer. Nós precisamos crescer, amados. Enquanto a gente não crescer, as provas vão vir. E às vezes as mesmas provas, você vai sempre passar por aqueles problemas, até você aprender, até você crescer, até eu crescer. Então, amados, Tiago nos exorta a nós adotarmos uma atitude sadia com as provações. Talvez no início, amados, não vai ser uma experiência feliz, mas nós podemos ser felizes, amados, nós podemos adotar uma atitude positiva, né? A sua igreja não é afetada por mudanças nas circunstâncias, ela permanece mesmo quando tudo ao seu redor está contrário, porque a nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. O nosso próprio Jesus Cristo, nosso próprio Senhor, foi o nosso grande exemplo de como enfrentarmos as provações. Ele foi o próprio exemplo, no Getsemane. Ele foi o próprio exemplo na crucificação. Ele foi o próprio exemplo nos açoites romanos que ele recebeu no seu corpo físico, de carne e osso, como eu e você tem, sentiu dores terríveis. Ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso exemplo, quando ele foi muitas vezes, mas rejeitado pelo seu povo. Então, amados, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi o nosso grande exemplo de como se enfrentarmos as provações. E Ele é o que? Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ele, mais do que qualquer pessoa, amado, passou por aflições desse mundo, por provações, e Cristo saiu vitorioso. Ele conquistou a nossa salvação. Vai vir vitória, amados. Depois das provações vem vitória na vida do cristão. Então, mas quando nós não compreendemos que as provações da nossa fé para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nosso fortalecimento da nossa fé, nós começamos a ficarmos tão desanimados, se isolando, se entristecendo, tendo uma vida apagada, né? Muitas vezes murmurando contra Deus. Mas quando se tem um conhecimento, o que vem é a alegria, irmãos.
Como Tiago diz aqui, meus irmãos, tem de motivo de toda alegria passar por várias provações. Pastor, é tão difícil, mas não é impossível. A palavra de Deus está dizendo isso porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. Tiago estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Pastor, tem como eu estar passando por luta e dificuldade, mesmo assim ser uma pessoa alegre? Tem. Porque a sua alegria deve estar no Senhor. O seu foco deve estar no Senhor Jesus Cristo. Talvez esse seja o nosso erro. Às vezes nós tiramos a visão de que nós devemos estar como o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos desviando nossos olhares. E quando a gente desvia o nosso olhar do autor e consumador da fé, é um grande perigo, amados, da gente cair, da gente enfraquecer, da gente esfriar. Então, meus irmãos, nós vimos isso, amados, na vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo chega lá na cidade de Filipos para pregar o Evangelho. Chega lá, expulsa logo um espírito maligno de uma jovem que adivinhava o futuro das pessoas. E ali ele e Silas são presos, porque essa menina perdeu o poder de adivinhar as coisas. O espírito maligno saiu dela. Os seus patrões levaram o apóstolo Paulo com as autoridades da cidade para uma praça lá, açoitaram eles, despiram eles, deixaram eles praticamente nus e depois levaram para uma prisão, para um calabouço frio, os pés presos no tronco, e aqueles homens tinham tudo para estar ali murmurando. Deus, que negócio é esse, Senhor? Tu me enviaste aqui para pregar o Evangelho, eu vim fazer o bem, que eu recebo é isso, mas não foi isso que eles fizeram, amados. Eles não se intimidaram, eles não se acovardaram. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor, e aquelas prisões caíram por terra ali. Houve um grande terremoto ali, o poder de Deus se manifestou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos, amados, nos desanimarmos, ficar mal-humorado, isolado, sem querer ver ninguém, sem querer vir para a igreja, sem ter a alegria de servir a Deus, muitas vezes colocando a culpa nas outras pessoas por causa da nossa insatisfação. Nós precisamos, amados, fazer como Tiago diz aqui, meus irmãos, tem por motivo de toda alegria passar por várias provações. E ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós não devemos estar saindo procurando provações para aumentar a nossa fé ou a nossa alegria. Mas quando elas vêm mandadas por Deus, nós devemos aceitá-la e usá-la para desenvolver a nossa fé. Desenvolver a nossa fé. Tiago estava exaltando aqueles irmãos que, por estarem sendo dispersos, se sentindo angustiados da separação, muitas vezes dos seus parentes, da sua pátria, ter sido perseguido pelos seus próprios patriotas, talvez até pessoas da própria família deles. E eles foram para outras nações e lá estavam sofrendo também. E Tiago, amados, está aqui dizendo qual a atitude que eles deveriam tomar, uma atitude sabia, que essas provações, amados, tinham um propósito para que eles crescessem na fé. Terceiro lugar, amados, Tiago diz que a aprovação da nossa fé produz, na sua língua corrigida, pode ser paciência. Amém? Tem escrito assim na sua corrigida, paciência, né? Porque a palavra paciência, amados, ela é interessante. E talvez não seja suficientemente forte para expressar o verdadeiro significado da palavra original. Paciência é aquela força que suporta os ataques das provações. Mais uma vez eu vou repetir: paciência é aquela força que suporta os ataques
imagens das provações, e ela também é o resultado do trabalho da fé ativa. Então a paciência também dá o poder, mas para nós perseverarmos, sairmos da prova fortalecidos, preparados para enfrentar outras provações e ficarmos firmes. Talvez quando você se lembra de algum momento da sua vida, você pode estar pensando: pastor, teve um momento da minha vida que eu passei uma luta terrível. Eu pensei que não ia suportar. Eu pensei que ia ser o fim, e não foi. Deus abençoe, você está aqui. Você está mais forte, mais forte. A sua fé foi provada, você passou, você foi aprovado e você continua firme no Senhor. Glória a Deus, amados. Deus vai desenvolver em nós a paciência, amados. Que tem o mesmo sentido aqui de perseverança, nos dando cada vez mais a capacidade de suportar as pressões da vida. As pressões. Capacitar, a aceitar as perseguições e vencê-las. E o resultado dessa vitória nos tornar completo para um propósito definitivo. O verso 4 diz assim: ora, a paciência, a perseverança, na minha diz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Amados, você sabe o que é que surpreendia as pessoas no tempo lá, nos irmãos primitivos? O que mais surpreendia os pagãos daquela época, os religiosos daquela época, era ver que os cristãos passavam as lutas que eles enfrentavam dentro de sofrimentos terríveis, e no meio de tudo eles cantavam louvores a Deus. No meio de tudo eles exaltavam o nome de Deus, e no meio das lutas, perseguições, a igreja crescia mais. Os santos dos mártires, daquelas pessoas que morreram por causa de Cristo, eram como sementes. Cada vez mais pessoas se convertiam, cada vez mais pessoas abraçavam a fé cristã. E essas pessoas se admiravam mais com aqueles cristãos sofrendo tudo isso. Atos capítulo 5, verso 41, fala depois dos apóstolos ter passado pelo sinédrio, porque ter curado um homem coxo na Porta Formosa, foram presos pelos religiosos ali, se eu não me engano, por açoitados, depois liberaram eles. E Atos 5,41 diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus. Eles não se acovardaram, eles não se amedrontaram, mas por causa da oposição, eles perseveravam, eles continuaram, mas e eles se alegraram por pertencer, por ser digno de padecer afrontas pelo nome do Senhor. A igreja hoje precisa disso, amados. A igreja hoje precisa desenvolver essa perseverança, essa paciência, essa capacidade de suportar dor, sofrimento, aflições, perseguições. E Deus vai trabalhar mais para que a gente chegue lá. Deus vai trabalhar para que a gente chegue lá. É fácil, não, mas nós temos o Espírito Santo que Deus nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Então a aprovação da nossa fé, mas vai produzir perseverança e paciência, que é a capacidade de suportar pressões e perseverar e não desistir por causa dessas aflições. Versículo 4, a parte B diz: para que sejais perfeitos e
completo, íntegros, em nada deficiente, sem faltar em coisa alguma, sem ter deficiência alguma. O que significa, pastor? Isso significa a figura daquele que nunca se rende na batalha. Nunca se rende na batalha, nunca desiste de lutar, que é caracterizado, caracterizado por perseverança na fé. E essa pessoa é uma pessoa que é perfeita, completa e não falta coisa alguma espiritualmente. Ela atingiu o alvo. Deus atingiu o alvo na vida desse crente, dessa crente. E como eu falei aqui, mas o maior exemplo dessa fé se encontra nos apóstolos, se encontra nos cristãos da igreja primitiva e muito mais ainda em Jesus Cristo. Hebreus 12, de 1 ao 3, diz que o próprio Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz até o fim, suportou a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo da fé, com seus apóstolos amados. Nós devemos suportar as provações da nossa fé, nos alegrarmos, amados, porque Deus está no controle e Deus está nos dando a capacidade de crescer, de perseverar, de ser perfeito, de ser completo, de ser crente maduro. Talvez você diga, pastor, eu não quero ser um crente maduro. Mas aí, meu irmão, se Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai trabalhar. Ou você querendo ou não, Deus vai trabalhar. Quarto lugar, amados, e último, só será aprovado aqueles que suportarem e perseverarem até o fim nas provações. Só será aprovado diante de Deus aqueles que suportarem e perseverarem até o fim nas provações. Veja o verso 12. Veja o verso 12. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Igreja do Senhor, os cristãos verdadeiros que vão conseguir suportar as provações, vão perseverar até o fim, são felizes, porque essas pessoas nunca renunciaram à sua fé salvador em Deus, suportaram até o fim, foram aprovados, são os vencedores, passou na prova, e se diga que eles são genuínos, porque a sua fé resistiu como a de Jó. Jó foi perseverante, amados. Teve momento de fraqueza, teve momento de tristeza, mas ele perseverou. A mulher de Jó disse, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó não fez isso. Diz, mulher, tu fala como uma louca. Tu falas como uma louca. Se eu recebi todo o bem de Deus, será que eu também não posso receber os maus? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus tem que trabalhar muito na vida de cada um de nós. As provações mudam a natureza, e de tempo, mas temos que enfrentá-las, suportá-las, não evitá-las, nem fugir delas. Tiago recomenda que enfrentamos com coragem, devemos suportar, mas ele usa um exemplo aqui como competidor, que durante o seu treinamento aceita os exercícios mais rigorosos, experiências de suportar as provações sem fracassar ou fugir. Produz firmeza e nos dá vitória. E o que é que acontece quando isso acontece, amados? Nós vamos receber o galardão de Deus por suportar as provações, a recompensa, amados, para os santos vitoriosos. A provação é como uma corrida que exige resistência,
Coroa é para os que competem em percurso. O galardão é a coroa da vida. Por isso que a diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Essa expressão coroa da vida, mas ela é usada também em uma igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, lá na carta do Apocalipse. Uma igreja sofredora, uma igreja pobre, uma igreja que estava passando por perigo de morte. E o Senhor fala que aquela igreja iria receber essa coroa, mas a coroa da vida para essa igreja. É a recompensa por persistência espiritual, firmeza e perseverança. Meus irmãos, é necessário que a fé e o amor para com Deus seja algo sincero, amados. Nós não servimos a Deus só porque Deus pode abençoar a nossa vida, porque pode nos livrar de algum problema, pode abençoar nossa família, pode nos dar alguma coisa, pode nos curar. Nós temos que servir a Deus com amor e uma fé sincera, imutável. E é isso que Deus espera de cada um de nós, na sua igreja. Em meio de condições difíceis, é necessário que a nossa fé e confiança seja inabalável. E se necessário, que nós sejamos como Jó, servo sofredor de Deus, que ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E o galardão é proporcional à vitória sobre a aprovação, coroa da vida. Nesse texto aqui que Tiago está falando, coroa aqui não se refere ao diadema de um rei, mas sim a uma grinalda reservada para os atletas vitoriosos. É o símbolo da vitória. E uma tradução melhor seria a coroa que é a vida. A coroa que é a vida. Coroa é uma grinalda, mas colocada sobre a cabeça de um atleta vitorioso depois das competições gregas na antiguidade. Aqui indica a recompensa final do cristão: vida eterna. Vida eterna. Ser aprovado, suportar as provações da fé, vai produzir em nós resistência, firmeza, perseverança, vitória e, por último, coroa da vida. A porta é estreita, é difícil, pastor? Mas o final dela é maravilhoso. O final dela é maravilhoso, amados. A luta, a perseguição, as aflições, as tribulações, que nós somos servos de Deus, as renúncias, mas vale a pena, amados. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena a gente ser fiel a Cristo, porque a vossa fé, eu estou já terminando, ela é interesseira. A fé não salvadora é interesseira, só está atrás das bênçãos de Deus, só está atrás daquilo que Deus pode oferecer. Deus não quer esse tipo de fé. Muitos creem no Senhor Jesus Cristo, quando Jesus realizava os seus milagres. Jesus Cristo disse: não dava crédito à fé deles, não acreditava naquela fé. 1 Pedro 6 diz: nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Glória a Deus. Então, amados, igreja do Senhor, que Tiago nos ensina aqui? Tiago ensina aqui que a aprovação da nossa fé é muito valiosa, amados, porque ela vai promover em nós crescimento, amadurecimento, perseverança e, por fim, a coroa da vida.
irmã, não estranhe quando as lutas, as dificuldades, as provações baterem na sua porta. Não estranhe. Mas pastor, depois que eu comecei a servir a Deus, é luta, e é mesmo, amados. É mesmo. E se alegre com isso. Estranho se não tivesse acontecendo nada. Porque talvez você não fosse o certo e amo nisso. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você esteja enfrentando muitas adversidades na sua vida, provações, lutas, sofrimento, e você é um cristão genuíno, sua fé está sendo provada. Sua fé está sendo provada. Porque essa prova tem esse propósito de amadurecer, de firmar, de fazer perseverar, e no fim a coroa da vida eterna. Glória a Deus, amados. Romanos 8,18 diz: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que há em nós, que há de ser revelada. Isso aqui tudo vai passar. A eternidade é eterna. Os galardões são eternos. A recompensa é eterna. Vale a pena, amados. Vale a pena. Bem-aventurado o homem que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar, a igreja do Senhor, que essa palavra possa trazer uma edificação para a sua vida, um consolo para a sua vida, porque talvez você chegue muitas vezes na sua vida a querer naufragar na fé. Meu Deus, eu estou te seguindo, eu estou procurando fazer tudo certo, porque tudo está acontecendo comigo. Não é uma maldição, mas é uma bênção, porque você é um crente fiel. Assim como você está sendo participando com Cristo nas aflições, vai ser na glória, como o apóstolo Pedro fala. Faz parte da nossa caminhada. Então que Deus possa nos abençoar mais. Que Deus possa cada dia mais nos amadurecer, nos firmar. Eu sei que muitas vezes a gente fracassa, eu sei que muitas vezes a gente diz: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou largar a mão do arado, mas Deus não deixa. O Espírito Santo que habita em nós não deixa. Nós estamos até agora. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E até a vida de Cristo Ele vai nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar esse louvor, irmão, para encerrar. Amém? Vamos cantar os parabéns ao nosso querido irmão Mara, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém. A Ele a honra e a glória.